Fala pessoal, beleza? Final de semana, estamos aqui no nosso domingão e tá encerrando, né, pessoal, o prazo das inscrições. Eu falei que eu ia aceitar o período de inscrições até domingo à tarde, né, até meio-dia. A parte da tarde ali entre 14 e 15 horas eu devo estar enviando para todos vocês, tá? E foi aberto, né, por uma semana, um período, né, gratuito de teste, tá? De uma metodologia séria, né, baseado em um trader sério. Para mim, né, o melhor trader, né, em termos de estudo que já existiu, tá? Que é esse senhor aqui, né, que é um senhorzinho muito simpático. Se vocês já viram algumas entrevistas dele, creio que vocês vão concordar comigo. E foi aberto um período de teste, né, desde segunda para as inscrições. Eu esperava um pouco mais de inscrições por ser gratuito. Mas eu acho que talvez a síndrome do brasileiro, né, de ir atrás de algo pago ali para ele acreditar. Mas, né, estamos encerrando o nosso período de teste. Esse vai ser um vídeo aqui com um conselho, tá? Para vocês que já são membros, né, para os assinantes, porque às vezes é bom a gente fazer um recap, né, que é recapitular algumas dicas essenciais, tá, para esse trabalho. E aí, durante essa semana eu anotei algumas coisas, né, e fui repassando também um pouco, né, nos vídeos de fechamento de mercado. E seria interessante que vocês assistissem também. No vídeo ontem, né, pessoal, eu peguei alguns vídeos do canal, como tem bastante material já produzido. Eu peguei alguns vídeos do canal e coloquei em uma sequência. Se você está começando do zero, zero mesmo, provavelmente você ainda não passou, né, por aquela experiência dos demais, né, que é de quando você já está há muito tempo na bolsa. A gente tem a fase da ganância, né? A gente tem a fase que a gente dá 2 passos para frente muito rápido, tem a fase que a gente precisa dar 3 passos para trás muito rápido também. Justamente por conta disso daqui, né? E a ideia, né, é que você vendo aquela sequência de vídeos, né, tem algumas dicas, tem alguns insights, tem algumas ideias psicológicas, né, que a gente começa a ir estudar justamente por entrar nessa fase aqui, ó, desse loop. Aqui é um loop de ganância, que é quando você sai de 5 para 50 contratos. Eu já saí de 5 para muito mais que 50 contratos, né? Lógico, tive uma fase operando mais pesado do que eu opero hoje também, mas isso gera um estresse muito alto. Por quê? Porque você não tem o direito, né? Você não se dá o direito nem de falhar. Então, quando a operação vem contra você, pronto, né? Você está ali com 250 contratos, vem uma operação contra, você fica, né, com o aparelhinho de medir pressão ali no seu braço para ver como é que tá. Então, provavelmente você vai acabar deixando a sua família, né, em prol do trabalho. E isso não é algo interessante de se fazer. Então, está encerrando, né, o período de teste. A gente trabalha aqui a metodologia do Albrooks. Ficou aquela sequência de vídeos ali, né, mais voltados para isso daqui, para essa fase, né, para você se entender. Porque quanto melhor você se entender, pessoal, mais fácil é trabalhar isso daqui. Quando você entende algumas lógicas que estão por trás, né, da sua relação com o dinheiro, da sua relação com esse negócio, fica mais fácil de você progredir, tá? Então ali ficou uma sequência de, acho que de 13 vídeos, né? Alguns foram votados ali no Instagram, né, por via enquete. E ficou um material bacana ali, para que vocês possam, né, pensar nas etapas, né, e ter argumentos, ter como ter autodisciplina, né, gerenciamento de risco, né, para você ter embasamentos, tá, de pessoas que também trabalham nisso aqui e que vêm trabalhando nisso aqui dia após dia, tá? Então essa era a ideia. Depois eu postei um vídeo, tá? Além da parte mais psicológica, né? Foi aquela sequência grande de vídeos que é interessante que vocês vejam, porque se você ainda está naquela fase bem inicial, você só ganhou dinheiro, você ainda vai passar por essa outra fase aqui, tá? Porque todo mundo passa, pessoal. A gente, né, o nosso ego acaba ficando muito grande e a gente entra, né, num looping, às vezes difícil de sair. E às vezes quando você está operando pesado demais, você não consegue aceitar aquela perda e essa perda se transforma numa bola de neve. E todo mundo passou por isso, pessoal. E quanto mais fácil você entender que existe esse lado,
mais fácil você vai conseguir lidar com isso, né? Tem o vídeo de autodisciplina, tem o vídeo de como lidar com as perdas, então tem muita coisa boa lá para vocês assistirem. Foi postado naquele vídeo de ontem, né, que ficou bem longo. Acredito que ele ficou com 8 horas, né, porque eu juntei os vídeos, tá? Depois, tudo aquilo lá, né, pensando em alguns insights, né, e ideias que são mais psicológicas, né, que vão ser extremamente relevantes e úteis aqui, tá? Além disso, né, eu peguei e postei também, né, um sobre isso aqui, ó, ciclos de mercado, tá? Também é um vídeo mais antigo, tá? Mas eu acredito que como entrou muita gente nova, a maioria de vocês não veio, não veio buscar, né, por esses vídeos, não os assistiu. E o Al, ele tem umas falas, né, sobre ciclos de mercado, que ele fala que um trader, né, que sabe se posicionar bem, que sabe ler os ciclos de mercado, é um trader que raramente tomaria stop. Quando eu li isso, a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, caramba, o que é esse negócio de ciclo de mercado? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É a mesma coisa que eu acredito que vocês estão tendo lendo isso agora. Então, quando o Al fala sobre ciclos de mercado, ele fala sobre você entender como está a movimentação do preço, tá? Dentro daquele time frame que você opera e um pouco maior. Que é para você ter uma ideia um pouco mais completa daquilo que você pode esperar do mercado. Quer dizer que vai se concretizar? Não, mas se as poucas vezes que se concretizar, você vai ter um lucro muito bom, tá? Então, ciclos de mercado, a primeira vez que eu li isso me chamou muita atenção. Então é algo que eu uso demais. Eu penso demais, às vezes tá no topo de canal ali, tá rompendo, eu não entro. Prefiro estar pensando numa venda ali, tá buscando razão para vender do que para comprar. Rompeu. Às vezes, em lateralidades, né, rompe, né, com duas pernas de impulso. Isso tudo é trabalhado, sabe, dentro da metodologia, então eu tento sempre aplicar aquilo que eu li, né, aplicar, trazer para aplicação aquilo que eu li. Aqui, né, você está vendo um range de uma lateralidade. Rompeu, levei abaixo aqui, legal. Teve continuidade? Não, tá? E isso o Al trabalha muito bem, né, dentro da literatura, né, dentro daquilo que ele explica. Essa falha de rompimentos em duas pernas, tá? Mesmo com impulso, mesmo parecendo que tudo vai dar certo ali, depois acaba revertendo. Então ele te prepara também, né, psicologicamente, né, quando você lê ele com a devida atenção para essas coisas. E aí eu coloquei o vídeo de ciclos de mercado, porque se você, né, aprende a ligar aqui canais, as linhas, né, e como o amigo perguntou agora pela manhã, né, se ele pode deixar a ordem apregoada, né, ali no, por exemplo, no topo do canal, no terceiro teste da movimentação. O Matheus, pode, inclusive eu faço, tá? É um trader, é um tipo de trade que eu faço. E muitos outros traders também fazem, né? Isso para mim foi quando eu descobri a roda, né? Fazer esse tipo de operação para mim foi ter descoberto a roda, né, na minha cabeça. Que era mais ou menos pegar isso aqui, ó. É o terceiro teste, eu deixo a ordem aqui e beleza, pega essa movimentação. Na época eu ainda estava aprendendo a reconhecer ciclos, né? E vi isso e vi um grande potencial. E ia aumentando a mão, sabe, quase toda semana, né? Para potencializar o lucro e ficar milionário em um mês. E isso dá errado, né, pessoal? Porque em determinado momento isso daqui vai romper. E quando rompe, né? Quando rompe isso daqui, você tem que administrar de maneira super profissional. Isso aqui é um trade de contexto, tá? Então o stop tem que estar aqui, ele tem que ser pego logo. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque vai pegar o teu e vai pegar de um monte de gente que fez a mesma coisa. E isso vai gerar uma liquidez fantástica e vai levar esse movimento a fazer isso aqui, ó. E se você resolve fazer médio nisso daqui, você está morto. É nesse dia que todo aquele outro lucro que você teve, ele vai embora. Nesse único trade aqui que deu errado, tá? Então você tem que ter, né, uma disciplina grande e aceitar a perda. Por isso não dá para piorar muito a mão, né? Porque aí você quer acertar, 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 e quando você finalmente erra, você não consegue aceitar a perda, né? Porque você está operando mais pesado do que você pode para esse momento, tá? Então a gente não pode dar passos maiores do que a nossa perna, porque isso dá errado, isso te quebra, isso te limita, tá? Isso te tira de um gerenciamento de risco, beleza? Então,
respondendo ao Matheus, eu faço esses trades, tá, Matheus? Bastante até. Eu gosto de trade de contexto, né? Eu já estou há bastante tempo no mercado, então eu consigo ler bem essa parte de contexto. Eu tenho vários outros parâmetros, né, outros insights ali que eu tenho também para poder realizar esse tipo de trade. Não faço só pelo terceiro toque, como eu falei. O Aulio fala, né, que traders, é, eu sempre memorizo algumas frases dele, né, que traders de sucesso, eles vão operar com base também em em parte subjetiva, né, de leitura do mercado, mas muito sutis, né, que são percebidas a poucas pessoas. E com o tempo essas coisas vão aparecendo, sabe, de maneira meio natural. Isso não é algo forçado, isso é algo que vai acontecendo com você, né, que vai te dando, né, aquela sensação de que aquela movimentação ali, ela pode não ir muito longe, né, a depender daquilo que aconteça. Então você, de tanto ir repetindo a mesma coisa, né, você vai ganhando esse feeling, né, que é aquela ideia de feeling de mercado. Na verdade, nada mais é do que você se adequar a padrões. Por isso que a gente usa sempre a mesma coisa, tá? Para que a gente fique bom nessas mesmas coisas. Eu não tiro. Antes eu operava sem média móvel de 9, mas para explicar para vocês, para gatilho saindo das médias, eu voltei e vi isso aqui como algo muito importante. Então eu acabei deixando também para mim, como um parâmetro. A média móvel de 20, a de 50 e de 200 para mim era suficiente, tá? Mas para auxiliar mais pessoas eu vejo que isso daqui é interessante, tá? E pensem, assistam esse vídeo de ciclo de mercado, anotem, pessoal, anote, releia, reveja o vídeo, sabe? O tempo de absorção de conhecimento não é aquele que a gente deseja, né? Infelizmente leva tempo, sabe? A leitura dos livros, né? Eu já fiz várias vezes. Então a primeira vez que eu li retirei muito pouco, na segunda vez que eu li retirei um pouco mais, na terceira vez que eu li retirei mais, na quarta vez que eu li estava retirando já algumas coisas que eu nem tinha visto e que eu nem imaginava que dava para tirar. Na quinta vez, né, a gente já está só filtrando as partes essenciais. Né, e eu continuo lendo, tá? Leitura, autoconhecimento, né, são buscas constantes aqui nesse trabalho. E aqui, pessoal, para o vídeo de hoje, isso aqui foi só a explicação dos vídeos anteriores, tá? Para o vídeo de hoje, o melhor conselho que você pode receber, né, sobre mercado, tá, seja técnico. Tá? Se eu posso te falar uma coisa para você ter uma carreira de sucesso nisso daqui, é isso aqui. Ó. Seja técnico. Tá? Como assim, Luciano, seja técnico? Seja técnico, meu amigo, é o seguinte, é você entender uma metodologia e você só replicar ela. Você não faz experiência. Sabe por quê? Porque isso tira o peso dos teus ombros. Digamos que você só pegue gatilhos a favor de estrutura. Você viu que a estrutura falhou, olha, um exemplo aqui, ó, durante essa movimentação. Ó. Aqui virou uma clara lateralidade, né? A gente não sabe quem que está no domínio, nem compradores nem vendedores. Em determinado momento, o preço aqui até então ele estava renovando o máximo, ó, tá? 3 vezes. 3 puxadas, tá? Para quem está mais habilitado a leitura, né? 3 puxadas dentro de uma lateralidade, beleza. Depois teve uma quarta puxada, só que com um topo mais baixo, né? Um topo duplo mais baixo. Opa, mais informação para mim. Aqui renovou mínima, mais informação para mim. Tudo é informação para mim. Tudo tem que ser informação para você. Nada ali no gráfico é descartado. É isso, é foco, né? E você buscar entender de maneira técnica aquilo que está acontecendo, tá? Então isso a gente vem repassando nos vídeos dia após dia, né, de fechamento de mercado. E com o tempo isso vai ficar natural para você, tá? A partir do momento que você replicar, fez nova mínima de novo. E agora? Não fez nova máxima. Então aqui eu percebo o início da mudança da estrutura. Falhou nova máxima, refez nova mínima. Falhou nova máxima. Tá, deu um gatilho de venda aqui, eu posso entrar. Eu estou operando a favor da estrutura. Tá? É isso. De maneira bem simplória, é isso. Ele vinha de uma estrutura de alta, ele fez 3 puxadas, que é um padrão de reversão, depois ele deixa um topo mais baixo, depois ele renova a mínima, depois ele não renova a máxima. Isso é o começo de uma estrutura de baixa. Quanto mais rápido você perceber isso, mais fácil vai ser de você operar. Tá? Então, foque nisso. Isso em reversão de alta, né? Você só pode pensar em vender depois que você vê uma mudança de estrutura, tá? Aqui é só um exemplo mais rápido.
Então esse é o conselho, seja técnico. Porque se você for técnico, meu caro, você vai tirar o peso dos seus ombros. Não é você mais que está fazendo aquilo. Você está replicando uma metodologia que você sabe que funciona. Então seja técnico, tente ser o mais técnico possível. Meus maiores momentos de frustração, sabe quais são? Quando eu deixo de ser técnico. Sabe quando você falha? A tua falha foi você, por exemplo, criar uma expectativa, uma crença errada daquela que às vezes você já, até mesmo você já tinha projetado. Sabe quando você faz um estudo, por exemplo, fala, olha, tem um alvo de fibo bem aqui, né, do rompimento desse pivô, tá? O rompimento desse pivô aqui, ele vai levar essa movimentação, por exemplo, até aqui, 100% desse movimento replicado. Aí você pega e sai, por exemplo, desse trade bem aqui, ó. Sabe? Ou aqui, né, pós-rompimento, né? Rompeu um pouquinho, você pegou e saiu. Mas tinha um alvo lá. E aí você vê esse alvo dar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000 vezes. Com o tempo você começa a ficar frustrado por você não ter segurado a operação até ir ao alvo, sabe? Aquela ansiedade, ela vai acabando e você vai ficando bravo com você mesmo, né? Porque você não segurou a operação até o alvo. As coisas vão mudando com o passar do tempo. Então você se frustra por você não ser técnico. O que é não ser técnico? Não segurar a operação até o alvo, tá? Então, são coisas que vão mudando com o passar do tempo, tá? E isso vai acabar acontecendo com vocês, né? Vocês vão persistindo, vocês vão ganhando mais confiança, vendo a mesma coisa acontecer várias, várias vezes, tá? E aí você vai ganhando aqueles feelings, né? Que é aqueles pequenos insights, né? Aquelas coisas sutis, né? Que o mercado te dá e que você vai começar a perceber e que umas pessoas percebem um pouco mais que outras, tá? Então, né, agora a gente vai para algumas dicas, né? É um recap daquelas dicas que eu considero dicas essenciais para que vocês se mantenham vivos no mercado a longo prazo, que vocês consigam seguir uma carreira com isso daqui, tá? Que vocês consigam progredir de maneira profissional, seja técnico. Se você não for técnico, você nunca vai ser profissional, tá? Então, a partir de agora, a gente vai conversar, pessoal, sobre os gatilhos de maneira técnica. A gente vai conversar sobre stop, sobre movimentar o stop, sobre gerenciamento de risco, tudo de maneira técnica, beleza? Então, eu vou tirar o videozinho aqui e vou tirar as escritas aqui e a gente vai trabalhar ali algumas partes, tá? Primeira coisa, pessoal, use gatilhos a favor das estruturas, micro e macro. Esse eu acabei de falar, mas a gente vai pegar mais algum exemplo aqui. Aqui a gente estava numa clara lateralidade, essa lateralidade ficou menor e ela foi deixando alguns sinais que você precisa conhecer para você poder ler. E você precisa fazer backtest, você precisa escrever, você precisa riscar seu gráfico, você precisa ver isso aqui acontecer. Olha, 1, 2, 3 puxadas. Legal, renovou máxima nas 3 vezes. Ó, tá? 3 puxadas formam o que, pessoal? Via contexto, forma uma wedge. Nem sempre ela vai ser alinhadinha, bonitinha, né? Dá o terceiro toque aqui na movimentação. Na maioria das vezes, na verdade, ela não vai ser, tá? Então seja flexível, tá? Não seja uma pessoa extremamente rígida, tá? Seja flexível, você precisa se adaptar ao mercado, tá? E não o mercado se adaptar a você. Aqui teve uma pequena mudança na estrutura e você pôde, depois que você viu a mudança na estrutura, você teve a possibilidade de operar a favor dela, tá? Depois que você viu a mudança na estrutura, certo? Ó, 3 falhas, correto? 3 falhas de tentar manter uma movimentação de alta, depois ele renova a mínima, não renova a máxima, renova a mínima de novo. Então aqui essa movimentação ela muda para uma estrutura de baixa, a partir desse ponto, tá? Desse ponto. Voltou a subir, a gente já esperaria que essa movimentação não subisse tanto, tá? Se você já está há mais tempo comigo, você já sabe disso. Eu repito bastante isso, tá? E eu converso com o mercado dessa maneira, tá? Opa, não subiu tanto, deixou um gatilho de venda, tua venda está aqui, teu stop está aqui, teu alvo pelo menos uma vez o teu risco, tá? Você não pode aceitar menos do mercado daquilo que você está se expondo. Se eu estou me expondo nessa movimentação aqui, ó, a um stop de 217 pontos, nada mais justo do que eu buscar pelo menos 217 pontos, concorda? Ah, e a barra foi e veio além, 320. Opa, legal, rompeu a movimentação. Né? A estrutura estava mudando, eu estou a favor da estrutura. Estão vendo como as coisas começam a se encaixar
Mas, quando você começa a observar detalhes e usar esses detalhes a teu favor, algo válido, algo parecido ocorre aqui. Ó. Você tem uma forte movimentação de baixa, uma barra de exaustão, né, pessoal, aqui dentro dessa lateralidade. É uma barra que vai ser revertida. Por quê? Porque ela não reverteu muita coisa. Tá? Ela não saiu da lateralidade, certo? Ela reverte algumas máximas? Reverte, mas ela não saiu da lateralidade. Para essa barra ter valor para a gente, ela precisava fazer aqui, ó, isso aqui, talvez um pullback, para depois a gente acreditar na continuidade, né? Porque até então, o que aconteceu? Falhou aqui no fundo anterior, falhou aqui no fundo anterior, e aqui é o terço inferior. Em lateralidades você não vem de baixo, tá? Tem que ser uma máxima. Lembrem do vídeo de ciclos de mercado. Em lateralidade você não vem de baixo, de maneira alguma. Tá? Se você duvida, ou se você acha que pode ser lateralidade, esqueça o vender baixo. Isso vai salvar sua vida muitas vezes. Muitas vezes é melhor você estar de fora do mercado se você está em dúvida do que você entrar numa operação ruim. Você não perde dinheiro, pessoal, mas você ganha aprendizado, tá? Então, aqui é algo parecido, né, com aquela movimentação, como eu havia dito. Faz uma movimentação, renovou a mínima, pessoal, prévia? Não, né? Olha que ponto interessante. E aí começa a subir. Aí ele cai novamente, ele não renova a mínima. Aqui você teve um gatilho de compra. Se você quer arriscar, beleza. Você entra aqui, seu stop está aqui, alvo pelo menos 1 para 1. Tinha uma região de volume ali, vocês estão vendo? Essa região de volume é teu alvo. Tá? Isso daqui é para vocês usarem em lateralidade. Tá? Usem isso daqui em lateralidade. Cuidado para tentar buscar movimentação além disso daqui. Tá? Isso aqui funciona, vocês vão testar e vocês vão ver que funciona. Então usem o que funciona, beleza? Então, falamos aqui sobre gatilhos a favor de estrutura, tá? Prestem atenção nisso. Preço renova máxima, renova mínima, né? Toda vez que o preço está fazendo isso aqui, de maneira micro, até mesmo no M1, vocês viram no vídeo lá que eu fiquei conversando com vocês, fazendo uma fala ali sobre alguns pontos, né, de estágios do trader, tá? Se o preço está renovando máximas e mínimas, ele tende a permanecer renovando máximas e mínimas, por inércia, por algum tempo. Então, quanto mais rápido você perceber, mais fácil às vezes você entra aqui, ó, no começo da terceira onda, que historicamente, né, é uma das entradas bem seguras, bem tranquilas e que normalmente paga alguns pontos. Tá? Vai pagar a reversão do dia? Não, pessoal, a gente não sabe, né? Mas que pode ficar te pagando várias vezes ao dia, pode, tá? Então, atenção a isso daqui, beleza? Então, o que a gente faz? A gente faz trades a favor de estruturas, tá? Às vezes da estrutura macro, lá no M60, às vezes está fazendo esses topos e fundos ascendentes. Então você vai estar aqui nos 5 minutos também buscando trades, né, a favor dessa estrutura, tá? Às vezes lá vai estar contra, então aqui você vai perceber que fica mais difícil a movimentação, né? O 60 está lá caindo forte, aqui está tentando subir, aí fica mais difícil, né? Tem muito ponto de parada, o preço acaba achando muita resistência, né, para a movimentação, tá? Outro ponto, pessoal, essencial, né? Esse aqui eu falei agora há pouco, né, das médias, é isso aqui, ó. Usem gatilhos saindo das médias. Como assim, Luciano? Gatilhos saindo das médias? Os melhores gatilhos, eles vão ser de barras não tão amplas, barras pequenas, né, barras que não sejam extremamente grandes e que tenham bastante espaço para evoluir. O que é essa ideia de espaço para evoluir? São suportes e resistências anteriores. Tá? Aqui, né, dentro dessa movimentação, aqui começou, né? Vamos dar uma olhada só nos gatilhos saindo das médias. Aqui as médias estão bem flats ainda, né? Aqui elas começam a ganhar um pouco mais de direção, depois elas vão ganhando cada vez mais direção. Eu vou riscar aqui só os gatilhos saindo das médias, tá? Que os candles saiam das médias, ó. 1, 2, tá aqui, ó. Extremidade do candle, 3, tá? Extremidade do candle, 4. Esse aqui ele já está um pouquinho mais afastado, né? E é uma barra muito ampla. Eu acabei de citar para vocês aqui que barras muito amplas tendem a ter correção, tá? Porque se afasta demais das médias e acaba tendo algum tipo de retorno às médias, tá? Foi o que ocorreu aqui. Virou uma lateralidade, né, sobreposição de barras e voltou até a MM20. Isso aqui é um setup, um M2S, um setup de venda, tá? E voltou para a movimentação de baixa. Gatilho
saindo das médias. Gatilho, saindo das médias. Gatilho, saindo das médias. Gatilho com candle saindo das médias. Esse daqui ele não está saindo das médias, tá, pessoal? Quando eu me refiro às médias, eu me refiro à média móvel de 9 ou à média móvel de 20, tá? Normalmente vai ser da média móvel de 9. Por quê? Porque em tendências fortes ele não vai tocar 20. Ele vai no máximo tocar 9. E às vezes ele nem vai tocar, às vezes ele vai chegar bem pertinho ali, deixar uma barrinha pequena e vai te dar uma venda. E isso vai te pagar pontos. Então, quer ganhar pontos? Segue isso. Seja técnico, tá? Lembrando o nosso vídeo, pessoal. O que eu estou tentando instalar aqui algumas coisas na cabeça de vocês. Sejam técnicos, correto? Seja o mais técnico que você puder. Assim você tira o peso dos seus ombros. Certo? Vou pegar aqui o dia anterior. Gatilho saindo das médias, né? Aqui ele está saindo das 50 e sai também da 9 e da 20, né? Cruzando essa movimentação. Ele abriu no gap de baixa, né? E veio realizando uma movimentação de alta. Essa outra barra aqui também tem gatilho saindo da média, saindo da 9, tá? Aqui, ó, saindo da média, saindo da média. Teve uma certa continuidade. Não estou levando em consideração todo o contexto anterior, tá, pessoal? Só a análise disso daqui mesmo que a gente está olhando e mais nada, certo? Só para a gente poder pensar nessa ideia de gatilho saindo das médias, que é o que a gente está trabalhando agora. Fez uma movimentação, ó, renovou máxima, fez um pullback, deixa muito pavio inferior, então atenção àquilo que as barras estão tentando dizer para vocês, tá? Sempre dando atenção àquilo que as barras... Pavio inferior, pessoal, é pressão de compra, tá? Pavio superior é pressão de venda. Viu muito pavio inferior dentro de uma movimentação de queda, não está tão confortável para você estar vendendo, porque se os vendedores estivessem no controle dessa movimentação, não ia ter esses pavios, concordam? Você ia ver barras fechando próximo das suas mínimas e excelente continuidade. Então, atenção às barras, elas contam muita coisa, elas contam muita história para a gente, tá? Então, movimentação de baixa, gatilho com candle saindo das médias, da 20, da 9 e da 50, né? Isso aqui é o que, pessoal? Um pullback, tá? Entrada de pullback, aquilo é entrada a favor de estrutura. A estrutura é de alta, né? Tá fazendo topos e fundos ascendentes. E aí, gatilho saindo das médias, gatilho saindo das médias. Aqui, ó, gatilho está saindo das médias, né? Ele está quase tocando a 9, mas olha onde ele foi parar, tá? Essa barra aqui, ó, tem 500 pontos. Você quer entrar depois de uma barra de 500 pontos, testando algumas máximas, né? Pós algumas wedges? Não, né, pessoal? Aí você volta lá para ciclos de mercado, tá? E você vai lembrar que você não deve estar pensando em compra mais quando o preço atinge, né, topos de movimentação, beleza? Gatilhos saindo das médias. A favor de tendência, pessoal, isso aqui é fantástico. A favor de estrutura, isso daqui é fantástico, tá? Aqui, ó, aqui complica, tá? Vamos ler estrutura, tá? Sempre lendo alguma coisa, sempre tentando ser técnico. Renovou mínima, concordam? Renovou mínima, veio aqui e renovou máxima. Aqui a gente está numa situação que a gente não tem muita informação. Por quê? Porque ele renovou mínima e renovou máxima. A gente não sabe o que ele vai fazer agora. A única coisa que a gente pode pensar e a gente pode esperar é que ele não desça tanto, tá? Então, quando ele renova a máxima, quando ele vai fazer o pullback, eu espero que não seja um pullback tão profundo. E isso dá certo para muitas vezes, tá? E dando certo para muitas vezes vai te dar muitas operações lucrativas. Então ele acabou não renovando o mínimo, mas aí ele volta a subir, ó, e a premissa fica falha. Porque se ele não renovou o mínimo, a premissa próxima é que ele vai renovar a máxima. A máxima estava aqui. Ele não renova. O que ele vem fazer depois? Vem renovar a mínima. Tá? Então é como se fosse uma conversa de um jogo de xadrez com o mercado a cada nova movimentação que ele vai fazendo. Tá? Então você vai repetindo isso. Ele renovou a mínima, né? 2 inclusive, 3 na verdade. Eu espero que ele não vai renovar a máxima, mas ele foi. Tá? O mercado não tem obrigação de fazer aquilo que eu espero, mas quando ele faz, eu tenho mais facilidade para operar. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando o mercado faz uma movimentação familiar, a gente opera com mais segurança. Tá? A gente opera com mais contexto. Beleza? Ele volta a subir, rompe máximo. Pronto, tá uma bagunça, né? Tá renovando mínima, tá renovando máxima. Fez mais ou menos a mesma coisa aqui. E aí ele nos deixa meio perdido. Tá? Nesse cenário aqui, é um cenário de lateralidade que nos deixa meio perdido. Mas se você considera esse cenário agora só como lateralidade, você sabe que tem um equilíbrio aqui e que tem um equilíbrio aqui. Então você não pode estar comprando aqui, próximo desse terço superior, e você não pode estar vendendo mais quando o preço chegar aqui. Mesmo que rompa, você só vai poder vender depois, porque você tem que seguir as coisas de maneira técnica, tá?
beleza? Então essa é a ideia. Sejam técnicos, né? Sempre pensar de maneira técnica, de maneira racionalmente técnica. Você tira o peso, você tira o eu acho, né? Você simplesmente opera de maneira técnica. Cuidado com vendas em cima, tá, dessas regiões de volume. Elas rompem, né? Mas normalmente no primeiro teste ela tende a falhar, tá? Então, se for a primeira vez que ela está chegando nessas regiões de volume, cuidado, não faça a venda, tá? Aguarde mais um pouco de informação para você vender com mais espaço. Ó. Aqui ele deu uma venda, não deu? Você não seria estopado, tá vendo? Não chegou ali no stop. Né? Houve defesa de novo acima da máxima dessa barra. Você não seria estopado. Só que você está vendendo em cima de um suporte, né? De uma barra que fechou exatamente em cima de um suporte. Então aqui eu estaria realizando lucro, tá? Em vez de estar pensando em comprar. Só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica do meu pensamento, tá? Depois ele faz um pullback. Esse pullback olha, é nas médias, da 9, na 20, na 50. Aí ele volta a cair, te deixa um gatilho saindo das médias. Ó. Se você vende aqui, teu stop está aqui, mesmo que seja 1 para 1 aqui, beleza, tá legal. Se vier abaixo, melhor ainda, pagou 2 para 1. Tá? E é isso, a gente pega algumas fatias do mercado, né, e vai ser feliz, né, pessoal? É isso. Esse é o nosso trabalho. A gente não vai acertar todos os trades, a gente não vai pegar todos os trades, a gente vai pegar os trades que nos fizerem sentido, tá? Outro dia aqui, né, para a gente conversar sobre gatilho saindo das médias. Movimentação começa com a movimentação de alta, você está angariando informações aqui ainda, né? E o preço volta, sobe bem, né? Faz algumas novas máximas, né? Você vê que ele já está renovando algumas máximas, ó, por 3 vezes. Quando ele vem descer, ele não renova a mínima, a mínima de referência, tá? Ele falhou antes. Aqui tinha um suporte por volume, começou a reverter. Deu gatilho, pessoal, isso aqui é lateralidade, tá? Lateralidade você tem que tentar dar um jeito de comprar baixo. E se você estava esperando que isso aqui é um pullback, como ele está renovando máximas, você espera que ele não venha renovar a mínima, tá? Que é essa movimentação aqui. Quando você vê algum tipo de reversão, que seja um movimento familiar em cima de um suporte por volume, fantástico, aproveita a movimentação. Depois ele faz de novo, pessoal. Olha como quando você se acostuma, as coisas começam a ficar mais familiares. Ó. Estrutura, correto? Ó. Renovou algumas máximas, não renovou mínima. O que ele fez? Renovou máxima novamente. Renovou máxima, pessoal, você vai esperar que esse pullback não seja tão profundo. Claro que ele não vem abaixo dessa mínima, porque se ele vier, ou virou lateralidade ou mudou a estrutura para baixo. Tá? Então coloquem essas informações, né, na cabeça. Vejam esse vídeo mais de uma vez. Tá? Isso daqui vai ser o racional para que você consiga, né, extrair mais dinheiro do mercado. Aqui deixei um gatilhozinho de venda, né, eu coloquei um gatilhozinho que acelera um pouco mais as coisas, para vocês terem algum tipo de noção sobre reversão também, beleza? Mas veio acima de barras, eu espero que essa correção não seja tão profunda. Opa, tem de novo, pessoal, outra região de suporte por volume. O que ele fez? Ele testou ela milimetricamente e voltou a subir. Voltou a subir, fez pullback, gatilho saindo das médias após novo pullback com fundo mais alto. A estrutura de alta está se mantendo, né? Tá? Falhou, voltou a subir. Entra aqui, stop aqui, né? Alvo inicial aqui do teu pensamento é que ele venha renovar a máxima. E inclusive, né, se você pensar na máxima maior agora, teu alvo final seria isso aqui, tá? Daria aqui, ó, para essa entrada, 237 pontos. Até o alvo inicial aqui, que seria o topo duplo, 220. Até o topo anterior, 600 pontos. Tá? Mais que 2 para 1. Tá? Então, se você estendesse ali a movimentação, você chegaria até em 3 para 1, né? 750 pontos. Beleza? Então é dessa forma que você vai lendo. Por quê? Porque nos dias que você pegar de tendência, pessoal, você vai ver que isso daqui vai fazer isso daqui, ó, o dia inteirinho. Sabe? Isso não vai falhar, isso não vai ter falha. Quando que você pode operar contra, Luciano? Nesse dia não deu. Tá? Apesar da movimentação ser uma movimentação mais truncada, né, mais travada, cheia de sobreposição de barras em alguns momentos, não teve renovação de mínimo. Todas as mínimas do dia aqui, ó, foram positivas. Tá? Consegue observar isso? As mínimas são ascendentes. Quando que você ia poder vender nisso daqui? Quando você visse a pressão dos vendedores, cavar uma correção profunda. Tá? Quanto mais profundo for, melhor. Se já tiverem feito outras correções no começo, melhor, já que a pressão de venda ela é acumulativa. Você veria aqui
um gap de média, voltaria a subir, a possibilidade talvez de um MTR para você vender de maneira mais satisfatória e pegar mais pontos. Seja técnico, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é para vocês pensarem de maneira técnica. Então, sejam técnicos, revejam os vídeos, tem material gratuito ali, pessoal, de mentoria cara. E talvez seja esse o processo para eu atingir mais pessoas, né? Colocar uma mentoria cara ali para ver se a pessoa compra. De maneira gratuita, quase não teve interesse. Eu achei essa parte eu achei surpreendente até, tá? Porque de todas as metodologias que existem, pessoal, apesar da Dual ser a mais complexa, ela é a que mais funciona, ela é a que mais faz sentido, tá? Às vezes vocês veem curso de pessoa dizendo, eu desenvolvi um método aqui e que você faz um preço médio aqui que você vai se dar bem. Pô, tem membro ali na sala ali que fez esses cursos e que se deu muito mal, cara, sabe? Preço médio. O cara inventou um negócio de uma relação com preço médio. Preço médio é defender operação perdedora. E se a estrutura já tiver mudado, cara, pelo amor de Deus, sai logo da movimentação, tá? Se você entrou numa movimentação, tá? Não é para fazer preço médio, pessoal. Aqui não existe preço médio, tá? Não faça um preço médio, tá? Por favor, não faça preço médio. Por quê? Porque preço médio quebra a tua conta e te mata no estágio de desenvolvimento, tá? Aqui, você está dentro de uma estrutura de alta, certo? E aí, né, dentro de algum tipo de metodologia lá, a pessoa pegou, a movimentação estava fazendo isso daqui, e a pessoa pegou e comprou bem aqui. Olha só, a estrutura já está diferente, já não está renovando o máximo. Aí cai um pouco, a pessoa pega e faz um preço médio aqui. Cara, agora ele renovou mínima também. A tendência disso aqui é que ele suba menos para que ele caia mais. Aí a pessoa faz um outro preço médio, suba menos para cair mais. E o preço ele tende a permanecer fazendo o que ele vem fazendo por inércia por bastante tempo, até que ele encontre um suporte majoritário, né, um ponto de swing bem interessante. Para quê? Para que isso se reverta, tá? Então, sejam técnicos, não sonhem, né, saiam dessa ideia de que você vai conseguir corrigir uma operação perdedora. Saia dela, leia de novo o mercado, reveja aquilo que você fez de errado, corrija aquilo que você fez de errado e vá em busca de uma nova operação. Você vai ter que tentar dar um jeito de administrar isso e fazer isso da forma que eu acabei de dizer, beleza? Outro ponto, pessoal, não antecipe entradas a não ser, tá, que você leia contexto muito bem, tá? Não antecipe entradas, tá? Não antecipe entradas. Você já tem gatilhos na tela, certo? Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam o contexto. Como assim, Luciano? Quero que vocês fiquem de olho em estrutura. O que o preço está fazendo? Ele está renovando o máximo ou ele está renovando o mínimo? Algo bem simples, certo? Ó, o que o preço está fazendo? Tá? Se façam essa pergunta. O que o preço está fazendo? Tá? Ele tá, fica feio, né, pessoal? Ele está renovando máximas e mínimas? Tá? São perguntas que vocês devem estar se fazendo. Ou ele está renovando mínimas, tá? E não está renovando máximas, tá? Ou ele está fazendo uma coisa ou ele está fazendo outra. Ou ele está em equilíbrio, né? Que é a lateralidade. Quando ele está em lateralidade, a gente vai trabalhar com lateralidade. A gente vai buscar comprar baixo, vender alto, tá? Sair em scalps, beleza? A máxima do Allbrooks. Aí a gente repete, né, aquilo que a gente vê que dá certo. Olha um dia legal aqui, ó. Só para você lembrar, né, dessa ideia de contexto, né? Então você pode esperar o contexto se formar. Aqui, ó, um dia de estrutura de alta, né? Você consegue aqui, de certa forma, tá? Contar até, deixa eu ver, 3 puxadas, né? 1, 2, 3 puxadas, né? Então aqui a gente tem uma wedge. Aí faz uma movimentação de baixa, né? Renova uma mínima. O que faltava, né? Para a gente começar a pensar em vender? Falta que o preço volte a subir e não renove máxima. Porque se ele renovar máxima, a gente vai esperar que ele caia menos para ele subir mais, tá? Sempre a mesma ideia, a gente não muda isso, não importa o time frame. Deixou um gatilho de venda? Vem aqui, ó. Tá? Depois de ter falhado em nova máxima. Sua venda é aqui, teu stop está aqui.
Você achou uma forma de entrar a favor da estrutura. Falhou máxima, renovou mínima, tá? Rápido, foi eficaz e você poderia ter pego, né, quase toda a movimentação do dia, beleza? Então, não antecipe as coisas. Se você não lê contexto muito bem, se você ainda não viu essas 3 puxadas aqui de maneira instantânea durante a formação do preço, não faça vendas por contexto, tá? Quando você estiver mais avançado, você já estiver muito bom em ligar canais, em fazer tudo isso, aí você pode e deve, né? Porque aí é um passo em direção à sua evolução. Eu não quero capar ninguém, né, pessoal? Eu quero só que vocês consigam sobreviver por um tempo, né, seguindo algo de maneira à risca, de maneira técnica, para que vocês consigam também desenvolver esses feelings de mercado, né? Tá? Com o tempo, né, você vai conseguir operar sem nada disso daqui, tá? Beleza? Mas você precisa disso daqui para se manter, né, disciplinado, para você seguir regras, né, para você saber quando que você pode ou não fazer uma operação, beleza? Então, espere, né, o contexto se formar, tá? Então, se você não lê muito bem contexto, espere o gatilho se formar, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre premissas, alvos, né, alvos em tendência, né, projeção, tá? E lateralidades. O que são premissas, pessoal? O Al fala bastante disso também, né, nos livros, no curso grande. O que são premissas? Premissas são pensamentos. Por exemplo, se eu fiz essa venda aqui, a minha premissa de continuidade, que o preço chegue primeiro no meu alvo, né, antes de chegar no meu stop, é que o preço atinja essa região aqui primeiro. Para quê? Para que essa estrutura de baixa ganhe ainda mais força. Então a minha premissa de venda é meu alvo de venda, é minha ideia de venda, do porquê que eu estou realizando essa venda e o que eu espero dessa movimentação. Tá? Então se eu fiz essa venda, eu tenho uma premissa de que essa venda ela venha atingir essa região. É por isso que eu fiz a venda, né? Senão eu não teria essa premissa. Então eu tenho que ter uma premissa. Eu preciso ter uma ideia daquilo que eu espero que o preço faça. Por isso que eu estou entrando nessa barra de sinal. Tá? Então, essa é a lógica. Então, eu tenho uma premissa. E qual que seria meu alvo dessa movimentação? O alvo dessa movimentação inicial é que ele atinja aquele fundo ali. Depois disso, pessoal, o que eu posso fazer? Cara, você pode esperar ver o rompimento dessa movimentação. Rompeu essa movimentação, né? Você pode mover o teu stop break-even, acompanhar. Você não seria estopado, beleza. Por quê? Porque está virando uma estrutura de baixa. E a favor da estrutura, a tendência é que essa estrutura ela continue renovando mínimas e não renovando máximas, por isso que o seu stop não pegaria, tá? Beleza. Ela faz um pullback. Se você adiantasse já a sua entrada para o break-even, que é aqui, né, em alguns momentos o seu stop vai pegar. Se você não quer que o seu stop pegue e você quer trabalhar isso de maneira mais técnica possível, que é o ideal, tá? É que você trabalhe a movimentação do seu stop a cada rompimento de novo pivô. Como assim rompimento de novo pivô, Luciano? Assim, ó. Aqui, teve o rompimento desse pivô, correto? Ficou um gapzinho aqui. Então o teu stop está lá, ele está correto. Porque ele rompeu o pivô e deixou o gap. Voltou a subir, voltou a cair. Quando romper esse pivô aqui, tá? Com gap, com esse espaço que ficou aqui, ó. Estão vendo? Esse espacinho aqui, ou esse espacinho aqui, é ficar um gap na região assim rompida. O teu stop técnico que estava aqui em cima vai ser movido para cá e você vai continuar acompanhando essa movimentação. Opa, ficou outro pivô aqui. Quando esse pivô aqui for rompido com gap, ele foi rompido aqui, teu stop poderia ser movido para cá. E depois ele rompe esse pivô aqui com gap também, teu stop poderia ser movido para cá. Nisso você pegaria essa movimentação que você entrou aqui e você já estaria com o stop aqui e a movimentação estaria lá embaixo, tá? De novo, ó, rompeu a movimentação com gap. Olha o teu stop onde ele veio parar aqui. Onde você ia ser estopado? Aqui. Tá? De maneira técnica, você pegaria essa movimentação aqui, ó, tá? E sairia dela com 1.150 pontos, tá? De maneira técnica. Se você já observou também, você já estava tendo muitas puxadas, né? E que a movimentação estava esticada, com o tempo, como eu falei, vocês vão pegar esses feelings, né? Eu provavelmente já teria saído aqui. Tá? 2 barras, 3 barras amplas, esticadas, longe das médias, talvez esse pullback fosse um pouco... Eu ia ler esse pullback como sendo a possibilidade de algo um pouco mais profundo aqui. E não queria mais devolver essa movimentação. Tá? E, ó, só essa movimentação aqui tem 900 pontos. Tá? Daqui até aqui, ó, 1.500 pontos. Satisfatório demais. Tá?
Essa é uma forma, pessoal, de você conduzir um trade de maneira técnica, tá? Outro dia, tá? Aqui, gap de alta, correto? Abriu em gap de alta, movimentação de um gap de alta bem amplo, né? Vocês conseguem ver ali. Gap de alta, movimentação, né? Fez um fundo duplo, tá? Dentro de uma estrutura de alta. E aí você achou um jeito de entrar por aqui. Entrada aqui, stop aqui. Quando que você pode deslocar, né, seu stop para um pivô mais baixo? Então você vai procurando algum pivô rompido aqui. Aqui no M1 ficou alguns, né, pessoal? Tá? Beleza, você pode deslocar seu stop para cá depois que ficar rompido com gap. Aí ele continua a movimentação de alta. Aí ele deu uma lateralizada. Isso aqui virou um novo pivô, certo? Esse fundo arredondado aqui. Quando rompe com um gap, teu stop vem para cá. Movimentação continua a movimentação de alta, quase não tem pivô, né? As correções são curtas e extremamente rasas, mas rompeu o pivô, teu stop vem para cá. Então, essa movimentação você levaria ela quase até o final do dia, apenas deslocando o seu stop de maneira técnica, tá? Por que essa ideia, né, de deslocar stop de maneira técnica, pessoal? Porque assim, ó, se o preço está fazendo a movimentação ascendente e você deu um jeito de entrar, digamos aqui, tá? Você fez a sua entrada. Você entrou, o teu stop inicialmente estava aqui. Quando que você tem autorização, né, para mover o seu stop? Você pode mover seu stop toda vez que você tiver um novo rompimento de pivô com gap, tá? Provavelmente você ia ser tirado aqui. Por quê? Porque, ó, se você entra sempre que tem rompimento de pivô com gap, rompeu com gap, a tua entrada inicial está correta. A tua premissa inicial foi muito boa, rompeu a teu favor. Né? Aí ele pega e faz um novo rompimento com gap. Teu stop vem para cá. Porque se a estrutura é de alta, ela vai permanecer e não vai pegar teu stop aqui. Tá? Isso é uma forma de você se manter em longas operações. Tá? E aí ó, o teu stop vai se deslocando para cada mínima de pivô, certo? Cada nova mínima de pivô. Rompeu de novo, teu stop está aqui. Rompeu aqui, ó, tá? Não deixou gap, acabou voltando direto para dentro da movimentação. Teu stop estava aqui. Começou a falhar a estrutura, pessoal, realiza lucro. Tá? Não fica nem esperando não, porque você está vendo que a estrutura está falhando, você já está começando a esperar que ele venha pegar teu stop aqui embaixo. Né? Que o preço vá fazer isso daqui, subir menos para cair mais e finalmente te estopar. Tá? Então se você está atento a isso, você inclusive sai com um lucro mais alto, tá? De maneira mais rápida, beleza? Então, premissas e alvos, tá? Projeção, né, pessoal? Faltou a gente conversar aqui. Projeção, pessoal, é trabalhar isso aqui, né? Opa, rompeu a movimentação, tem um primeiro alvo. Rompeu a movimentação, tem um segundo alvo, tá? Rompeu a movimentação, tem um terceiro alvo. Ah, tem essa outra máxima do pivô aqui do dia. Tá aqui o alvo, tá? Trabalhar projeção em dias de tendência é algo que é essencial, né, de se fazer. Aqui, projeção, né? Rompeu esse pivôzinho aqui, ó, pequenininho, né, sendo simplório no começo do dia. Depois rompeu essa movimentação, tá? Aqui, rompeu essa movimentação com gap. Onde que era teu alvo inicial? Aqui, ó. Tá? O rompimento deste pivô aqui real, ele gera um alvo aqui. Esse é o seu primeiro alvo. Essa movimentação projetada, né, 100% dessa movimentação projetada, te deixa como alvo aqui. Tá? Foi a mínima do dia. Tá? Esse pivô aqui, né, espelhado para baixo, tá? 100% da sua movimentação, foi a mínima do dia. Beleza? Então trabalhem isso. Vocês vão ter que fazer backtest, testar bastante. Para quê? Para quando tiver o gráfico rolando, vocês manter. Normalmente eu faço, apago. O que eu faço? Eu deixo uma linhazinha aqui. O segundo alvo dessa movimentação está aqui. Eu venho aqui e deixo ela como uma coloraçãozinha mais legal. Tá? Ligo ali um alarmezinho também, para me lembrar que essa movimentação aqui é um alvo. Tá? Quando o preço atingir essa movimentação, se você vendeu, você encerra toda a sua posição, porque isso daqui é o alvo desse pivô maior. Tá? É um alvozinho mais macro. Beleza? Falei sobre a condução do trade, né, pessoal, de maneira técnica. Acabei falando junto, né, que era um ponto também que eu gostaria de falar para vocês. Então, de novo, né, pessoal, sejam técnicos, beleza? Mover stop técnico, né? Aceitar o risco. Falei também para vocês, né, sobre como mover stop, sobre como conduzir uma operação de maneira técnica.
Então você entra quando você já vê a estrutura, a ideia de você não antecipar. Por exemplo, essa entrada aqui, ó, ele deu um gatilhozinho aqui. Só que aqui ainda não tinha estrutura, não tinha nada. E aí você ia ter que posicionar seu stop aqui, porque esse é o pivô prévio. Se você consegue aguentar esse stop aqui, que é um stop de 800 pontos, beleza. Porque se você mantém o stop correto, provavelmente essa operação ia ser bem sucedida para você. Tá? Até pagou um scalpzinho aqui, né? 800 e 320 pontos, tá? Beleza? Então, atenção a isso. Você também tem que aceitar o stop da operação que você está entrando, tá? E não mexa no stop, né, pessoal? Não mexa no stop. Mexeu no stop, provavelmente teu stop vai pegar e você vai ficar chupando o dedo vendo a operação ainda a teu favor. Que se você não tivesse mexido no stop, você estaria nela, tá? Então, coloque uma coisa na cabeça. Calculem o risco, tá? Eu conversei naquele outro vídeo, né, com vocês, que isso aqui, ó, profissional, pessoal, ele se preocupa com as perdas. Por quê? Porque sem dinheiro a gente não consegue operar. Então a minha preocupação maior é preservar meu capital. Então eu não posso estar entrando em qualquer operação. Não posso ser um usuário de uma metralhadora, né? Eu tenho que trabalhar como sniper, né? Eu preciso rentabilizar capital toda vez que eu entro. Então essa é a ideia. Por isso você precisa de paciência, né? Pensar como profissional é pensar como paciência. Você não vai executar 10 trades. Olha, essa entrada aqui, se você não hesitou no começo do dia, ela seria o seu trade, né? Ah, pegou a compra, legal, pegou a compra, gap de alta, fez pullback, né? Você pegou a subida. Depois, fez uma estrutura de baixa e você entrou na descida. Cara, você entrou, pegou um pedaço da subida e pegou um pedação da descida. Acabou teu dia. Você fez 2 trades de maneira profissional. Conduzindo de maneira profissional. Você fez 2 trades. E acabou teu dia. Você não precisou ver mais nada, não precisou fazer mais nada, tá? Isso aqui, ó, brincando, tem um gatilho de compra, você tinha um stop de 350 pontos, pagou quase 1.000, 3 puxadas. Beleza, encerra a movimentação quando começa a ter barras contrárias a você. Deu 3 puxadas, sai por ela, sai dali. Aqui nessa movimentação, né, você tinha um stop de 340 pontos, chegou a pagar até o alvo a 1.800. 2.800 pontos em 2 trades, de maneira profissional. Tá? Então pensem em ser profissionais, né? Pensem em pensar de maneira profissional. Você não faz. Se você estiver fazendo mais que 5 trades por dia, pessoal, provavelmente você está deixando passar muitas oportunidades, você está tentando correr atrás de trade, sabe? Correr atrás de trade, você não está conduzindo o trade. E são coisas que você vai ter que ir se aperfeiçoando ao longo do tempo, tá? Para, claro, melhorar e se tornar, né, profissional. Beleza? Saída antecipada. Isso aqui é legal. Eu vejo poucos traders falando sobre isso, mas é um assunto que eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que encontrar uma movimentação aqui para eu poder explicar isso daqui para vocês. Aqui já foi um doji. Eu estou procurando uma barra de sinal, pessoal, que a barra seguinte tenha sido um doji. Por exemplo, contraposição. Tá? Eu acho que eu fiz essa movimentação num minuto, né? Naquele dia da conversa lá. Mas a gente vai encontrar uma aqui também. Ali tem um, mas está em cima da região de volume e já vira outro exemplo, né? Regiões de volume, tá, pessoal? Isso aqui são suportes e resistência, tá? Lateralidades, isso aqui funciona como mágica. Vocês vão ficar surpresos com isso daqui. Aqui, achei uma movimentação legal. Aqui, pessoal, ó. Temos aqui o preço se desenvolvendo, a gente estava numa estrutura de alta, certo? E aí, né, você não está comprado, né? Você viu toda essa movimentação acontecer, e aí você não comprou nesse primeiro gatilho aqui, com stop aqui, você comprou aqui nesse segundo gatilho, tá? Ou mesmo, você comprou aqui mesmo, nesse primeiro gatilho, ou você comprou nesse segundo gatilho. A sua barra, pessoal, essa barra aqui que fechou, ela é uma barra frustrante. Por quê? Porque se você comprou, você estava esperando que o preço renovasse a máxima prévia. A máxima prévia está aqui. A barra seguinte, ao invés de ir renovar a tua máxima, já que estava tão pertinho ali, inclusive era um stop grande, né, se você entrou aqui nessa movimentação,
ela frustrou a tua movimentação. Por quê? Porque ela não renovou a máxima, tá? E, inclusive ela veio renovar a mínima da tua barra de entrada, que deixa as coisas um pouco pior, né? Porque você não quer que a sua barra de entrada tenha mínima renovada, beleza? E aí ela não renova a máxima, e ela fecha como um doji. E o Al fala que muitas vezes você consegue, né? Às vezes tem movimentação que em vez de deixar um doji, deixa mais um, mais dois, deixa alguns dojis. Então ele te dá a oportunidade de você sair no break-even, no 0 a 0, ou sair com um pinguinho de lucro, tá? Quando você vê esse tipo de movimentação que veio contra você. Isso é uma saída antecipada técnica. Um doji, pessoal, que renove mínima da tua barra de entrada, não é uma movimentação que você espera. Não é algo que você quer. A tua premissa era que ele renovasse máxima. Ele não renovou máxima. O que ele fez? Ele renovou mínima. Aí ele volta e fecha bem aqui, com um stopzinho ali de... Quantos pontos? Vamos ver aqui. De 30 pontos. Às vezes era melhor você sair dessa operação, tá? Principalmente se isso daqui for o topo de um swing, né, um topo duplo, for uma movimentação mais clara ali e tivesse pontos de inflexões maiores ainda. Aí era melhor você sair mesmo, que aí poderia iniciar até mesmo uma reversão, tá? Isso daqui. Cuidado com isso, né? Essas entradas muito próximas de região e que fica, né, um movimento frustrado. Então aqui vale a saída antecipada com 30 pontos, que seria mais barato, né, do que às vezes você querer se estopar depois com 319, tá? Atenção à formação das barras, né? Elas nos dizem muito, né, como eu falei. Beleza? Gerenciamento de risco, pessoal. Estou quase finalizando aqui já, tá? Vou tentar acelerar um pouco, que acho que já vi que eu estou falando muito de novo. Gerenciamento de risco. Hoje um amigo fez uma pergunta pela manhã lá no Instagram. Isso aqui, pessoal, é o que te mantém vivo. É isso daqui que vai te deixar ter fases superiores a muitos outros traders no mercado. É isso daqui que vai te manter vivo no mercado. É isso daqui que vai te deixar ter um futuro no mercado, tá? Gerenciamento de risco. Por que eu falo para vocês não fazerem preço médio? Porque preço médio é tentar corrigir uma operação perdedora e às vezes ela já está numa estrutura de baixa, ela vai ficar como uma bola de neve. Ela vai te destruir e vai te quebrar. O primeiro stop é o mais barato, certo? O primeiro stop é o mais barato. Porque se a estrutura está mudando, é melhor você sair. É melhor você estar fora da movimentação. Então, ó, primeiro stop é mais barato. Certo? O primeiro stop é mais barato. Simples assim. Não façam preço médio. Não entrem em operações que você não aceite o risco. Tá? A operação ficou com um stop de 800 pontos. Meu stop máximo dia é 500. Não entra. Acabou. Não entra. Você não é forçado a entrar. Você não é obrigado a fazer nada no mercado. Você é obrigado a fazer aquilo que está dentro do teu gerenciamento de risco emocional, dentro do teu gerenciamento de risco racional de dinheiro. Tá? Gerenciamento de risco, pessoal. Não entrem para pegar menos do que 1 para 1. Esse trade system é um trade system de tendência. Então, provavelmente, os trades dados por ele vai dar mais do que 1 para 1. As premissas, normalmente, vão dar mais do que 1 para 1. Tá? Se você estiver operando a favor das estruturas, muito provavelmente você vai ter mais do que 1 para 1. Então, não aceite menos do que 1 para 1. Tá? Não faça menos do que isso daqui. Porque mesmo que você tenha uma assertividade 60%, tá? Que é algo extremamente baixo dentro disso daqui, se você tiver uma extremidade de 60%, se você operar 1 por 1, você é lucrativo. Tá? Se você tiver um percentual de acerto de 2 para 1, tá? Com um percentual de 60%, você é bastante lucrativo. Se você conseguir chegar nisso aqui, em 3 para 1, com 60% você é muito lucrativo. E eu estou falando de um trade system que, se você operar a favor de probabilidade, eu consigo pensar aqui para vocês, pessoal, que ainda não tem tanta experiência de mercado, como algo perto disso daqui, 80%. Então você vai ser lucrativo, tá? Você vai ser lucrativo. Só que operando a favor de estruturas, pegando o gatilho saindo das médias, colocando o stop no local correto, tá? Fazendo isso daqui, ó, sendo técnico, beleza? Sejam técnicos, sendo técnico, tá? Você vai ter que ser técnico. Quanto mais técnico você for, melhores vão ser os seus resultados. Coloca isso na tua cabeça. Tira o peso do teu ombro, confia nisso daqui e opera a favor das estruturas. Pegando o gatilho saindo das médias, de barras pequenas, premissas iniciais, renovar máximas, né? Stop
no local correto. Posso mover meu stop? Pode, claro que pode, Luciano. A partir do momento que você vê renovar um novo pivô. Tente conduzir trade, sabe? Se esforce para tentar conduzir. Pouco a pouco. Não precisa ser de uma vez, amanhã eu vou operar e vou tentar pegar já 2.000 pontos com um trade. Não, pessoal. Pouco a pouco, sabe? Renovou máxima, você começou a ver sinais de falha ali, sai da operação. Né? O que é ver sinais de falha? Ver barras contrárias, longe das médias. Tá? Olha essa movimentação aqui, que movimentação bonita. Né? Só barras de alta. Tá? Aqui em cima, longe das médias, você teve um 2G. Tá? Certo? Tinha acabado de renovar a máxima. Normalmente, acima de novas máximas ocorre realização de lucro. A realização de lucro gera pullback. Tá? Pensando de maneira ampla a movimentação natural do preço. Tá? Ocorre pullback, faz retorno às médias. Ó. Deu compra aqui. Ó. Tá vendo? Fez um retorno a 20, deu compra. Qual que era a premissa? Renovar a máxima. O que aconteceu? Falhou. Se você entrou aqui, ó, na abertura dessa barra, essa outra barra ela frustrou você. Ela te deixou sair no break-even. O pavio dessa barra te deixou sair no break-even de novo. Então você podia ter saído com um pouco de lucro ainda, se você tivesse atenção, né? E boa condução do seu trade, beleza? Então, atenção a isso, né? Tenha sempre um risco-retorno positivo, tá, pessoal? Busca um risco-retorno positivo. A sua matemática, a matemática desse negócio aqui, precisa ser positiva, tá? Não aceite menos do que 1 para 1. Não mexa seu stop para menos do que 1 para 1. Aproveite os dias de tendência e tire isso daqui, ó. Tá? Vai ter vezes, pessoal, que chega a dar 8, 9, 10 para 1 do risco, tá? Aí são dias fantásticos. Não é sempre, mas tem dias assim, tá? Beleza? Então, revejam os vídeos, né? Revejam principalmente aquele vídeo de ciclos de mercado. Para quê? Para que quando chegar a isso aqui, ó, quando tivermos, né, a possibilidade de termos uma lateralidade, que vocês trabalhem a lateralidade como lateralidade. Que vocês comprem baixo, né, vendam alto e saiam em scalp no meio da movimentação. Às vezes a gente até pega a movimentação até o outro lado da movimentação, mas ali a gente realiza lucro. Tá? Independentemente do que vai acontecer, a gente realiza lucro. A nossa função principal aqui é simplesmente colocar o lucro no bolso. Beleza, pessoal? Então, ponto importante, né, de lateralidade aqui. Uma estatística. Coloquem as estatísticas na cabeça de vocês. Em lateralidades, o Al fala que 80% dos rompimentos irão falhar. Mesmo que você veja, por exemplo, duas pernas e uma de impulso vindo acima, cuidado. Tá? Rompimento de lateralidade, cuidado. Só com uma barra de ignição muito boa, né? Venda um pouco de continuidade, pelo menos espere mais uma barra. Não pegue na primeira. Sabe, a primeira barra que rompe a lateralidade. Cuidado com isso. Aguarde mais uma barra. Não vai custar nada, né? Você ter um pouco mais de informação para você saber o que fazer. Porque se a próxima barra retorna, acabou. Vai frustrar um monte de comprados, provavelmente vai gerar uma movimentação de baixa mais rápida, né? Você vê aquelas barras de reversão fortes, né? Ou realização de muito lucro, né? Das pessoas com medo. Como isso aqui, ó. Tá? Renovou máxima, tá? Ficou ali, já voltou para dentro da movimentação, olha quanto voltou aqui. Aí ele renova a máxima de novo, forma aqui uma micro wedge, tá? Para quem tem olho treinado viu, né? Ela já faz tempo. Olha o que acontece depois. Olha essa barra. Essa barra ela não tem dúvida, né, de que ela vai continuar descendo, tá? Então, isso aqui ainda era característica de lateralidade, com fundos mais altos e com topos mais altos, mas ainda com características de boa lateralidade, tá? Então 80% dos rompimentos em lateralidade falham. Mais uma estatística importante. 80% dos rompimentos em tendência, das tentativas de reversão em tendência, falham. Isso eu vou fazer questão de escrever para vocês, que é para vocês também escreverem aí. 80% das tentativas, né, de reversão falham. Gravem esse. 80% das tentativas de rompimento em lateralidades falham. 80% das tentativas de reversão falham em tendência, em forte tendência. Por quê? Por inércia. O mercado tende a tentar continuar fazendo aquilo que ele vem fazendo. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que eu consegui resumir todos os pontos para vocês. Vejam esse vídeo mais de uma vez.
levem a sério, né, porque vocês estão tendo uma oportunidade gratuita de ter uma mudança na vida de vocês. Revejam vídeo de ciclos de mercado. Para quem já está há mais tempo, já está meio abatido pelo mercado, reveja aquele vídeo lá que tem os insights psicológicos, porque você vai ter que mudar alguns comportamentos de vocês, inclusive alguns comportamentos de pensamentos, né? Você fica ali já meio negativo ou já fica muito ansioso dentro daquela operação. Então você tem que ter pensamentos mais assertivos. Comprei aqui. Cara, a estrutura de alta, você já volta a mentalizar ali, algo contra você ali. Você tá ali com um pensamento ansioso contra você. Aí vai pegar meu stop. Falei, calma, eu entrei a favor da estrutura, o preço tem renovado máximas e mínimas, ele fez um fundo mais alto, eu estou nessa operação. A minha premissa é que ele renove a máxima. Se ele renovar a máxima, tá tudo bem. Sabe, você tem que ir conversando com você mesmo para você ir administrando alguns problemas que você gerou por operar por bastante tempo de maneira errada, tá? Não saiam do seu gerenciamento de risco, não percam, tá? Acho que eu não falei disso daqui, né? Dentro de gerenciamento de risco. Desculpa, tá, pessoal, mas eu só falo, né? Eu falo pra caramba às vezes. E eu vou falando, né? E às vezes eu atropelo umas coisas. Gerenciamento de risco, né? Eu acabei, acho que, esquecendo de falar disso daqui. Que é não perder em um dia mais do que você, né, objetiva, daquilo que você objetiva ganhar, tá? Isso aqui é essencial para te manter vivo, para que você tenha todo o seu desenvolvimento como trader. Isso aqui é essencial. Se você busca por dia 500 pontos, né, que é algo que nem eu falei, às vezes você já está num platô que você faz alguns pontos fáceis, 300 pontos, 400 pontos, 300 pontos que seja, né? Você não pode perder mais que 300 pontos por dia. Se esse é teu platô atual, né, se você faz esse valor fácil, esse é teu valor, né, para você manter como seu limite de stop. Porque se você já faz 300 pontos no dia, né, beleza, no dia que você quiser ir além, você fez os seus 300 pontos e você tem mais, tá? Os seus 300 pontos de stop, que é o teu limite de perda dia, hoje você tem um stop de 600 pontos para lidar, tá? Então hoje você tem, ó, depois que você já fez teu valor, você pode até operar com 2 contratos, você tem 600 pontos de stop para usar. Ou continua operando com um contrato e você tem 600 pontos de stop para lidar. E aí vai ser os dias que você vai poder dar um passo a mais, tá? Dias de super tendência, por exemplo, abriu no Fábio 4 de compra, né? Tá tudo alinhado ali no diário, tá legal, 60 minutos tá legal. Então tem dias, né, que às vezes a movimentação vai nos dizer ali que é pra gente se manter na operação, que você pode aumentar um pouco o seu risco. E aí você fez os seus 300, 400 pontos, use ele mais ao seu limite diário para você fazer bem mais, tá? Aí nesses dias você vai para 1.000, 1.500 pontos. E aí é o que te torna lucrativo ao longo do tempo, tá? Em dias de lateralidade, às vezes, meio 2 stops ali em dia de lateralidade, perdi meus 300 pontos. Beleza, mas no dia que deu certo, que você pegou a tendência, você usou seu risco para jogo, você fez 1.500 pontos, tá? Você perdeu 300, ganhou 1.500. Ou no dia seguinte você foi lá e fez 400 só. No dia seguinte você foi lá e fez só 250. Mas a matemática está positiva. No final do mês você vai pagar a DARF, tá? E esse é o projeto. Beleza, pessoal? Então, era isso, né, que eu tinha para dizer para vocês. Sejam bem-vindos, né, ao projeto, para a galera aí que entrou. Pouca gente, né, eu esperava que pudesse ter a oportunidade de tentar mudar um pouco mais de vidas ali. Mas é estranho, né? Mas é assim que é a vida, né? Às vezes, se eu oferecer isso daqui pago lá por 3.000 reais, que nem se vende a mentoria, né, acho mais gente interessada. Mas vamos seguindo, pessoal. Valeu, grande abraço, né? E à tarde eu vou estar enviando para todos vocês ali, lá pelas 3 horas, tá? Eu vou organizar a lista depois do almoço. À tarde ainda vou gravar o vídeo de canais para vocês. E bem-vindos, né? E vamos à luta. Valeu, pessoal. Grande abraço, até mais.